Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar início, né, às nossas revisões de anatomia, especialmente a parte prática. A gente já está caminhando para o final da disciplina, e hoje eu vim conversar com vocês para a gente, na verdade, rever um pouco os conceitos, as estruturas, na verdade, né, que a gente já estudou até então. Então, a aula de hoje vai ser para a gente dar uma revisada em sistema esquelético. Vou aproveitar para dar também o feedback, né, de algumas atividades. Então, a gente também vai discutir sobre algumas atividades e vai relembrar do sistema esquelético e sistema respiratório, tá? Lembrando que eu já vou postar no YouLife os feedbacks dentro das atividades, em que vocês poderão abrir, dar uma olhada, e eu estou pegando aleatoriamente, tá, gente? Atividades que vocês mesmos fizeram, que estiveram 100% de correção, de estar correto, e daí eu vou colocar essas atividades como feedback para vocês, tá? E aí, essas aulas práticas daqui para frente, elas vão ser para isso, e a gente vai juntar com algumas coisas que ainda faltam para a gente visualizar como membros superiores e inferiores, tá bom? Bom, então lembram lá no início do ano, né, que a gente começou vendo o sistema esquelético, a gente comentou, né, da quantidade de número de ossos, que vai girar em torno de 206 ossos, que existe uma diferença entre esse número de ossos em função tanto da contagem mesmo dos próprios anatomistas, né, como também em função da capacidade do osso passar por aquele processo de anostose e, consequentemente, ele se fundir e tornar um osso só. Então, lembram que eu dei um exemplo para vocês, né, no caso dos ossos lá do sacro, e do cóccix, que se fundiram, né, passaram por esse processo de anostose, e, consequentemente, tem anatomistas que os contam como um único osso e outros que os contam como eles eram antes, né, 4 ossos, 5 ossos, enfim, vértebras, né? Bom, gente, então, lembra que a gente começou, então, estudando o nosso arcabouço, né, do nosso corpo, que é o sistema esquelético. E daí a gente faz as principais divisões do sistema esquelético, entre sistema esquelético apendicular e o sistema esquelético axial. Nós começamos estudando pelo sistema esquelético axial. Lembra que eu falei com vocês que o axial é aquele esqueleto que vai formar o quê? O eixo do nosso corpo. Então, ele vai ser formado pelos ossos do crânio, pela coluna vertebral e pelos ossos da caixa torácica. Então, ele vai ser um esqueleto que, na verdade, vai estar ali para poder proteger, né, todo os nossos órgãos e sistemas principais. Então, por exemplo, os ossos do crânio têm a proteção ali do sistema nervoso central, que também é protegido pelos ossos da coluna. Dentro da caixa torácica, a gente tem o sistema respiratório, né? E de uma certa forma, mesmo as nossas vísceras ainda, como a gente viu, né, no caso dos rins, por exemplo, eles ainda vão estar sendo protegidos, né, pelos ossos do tórax, né, da caixa torácica. Então, o esqueleto como um todo, ele vai servir de arcabouço, de sustentação, né, para musculaturas, né, para tecido adiposo, para tecido epitelial, enfim, mas também vai ter essa função de proteção. Obviamente que a gente viu que o sistema esquelético, os ossos, eles estão associados também, né, à produção de células sanguíneas, à reserva de energia, de tecido adiposo, né, enfim. Então, é muito importante a gente relembrar isso, tá? Então, de cara, a gente vai relembrar, né, a gente já vê aqui, então, essa composição do nosso esqueleto em apendicular e axial. Então, nós começamos estudando o nosso sistema esquelético pelos ossos do crânio. Então, aqui eu estou colocando para vocês, tá? Já um feedback lá daquela primeira atividade dos ossos do crânio. Então, a gente consegue visualizar aí, né, os ossos parietais, que são dois, o osso frontal, o osso occipital, que eu esqueci de colocar, ele está aqui, tá, gente? Então, a gente consegue visualizar aqui o osso temporal, o esfenoide, o zigomático, o etimoide, o lacrimal. Aqui a gente vê a maxila, né, a mandíbula, o osso nasal.
tá? Então, aqui é para vocês relembrarem todo esse processo. Então, aqui numa vista inferior, a gente consegue ver, né, o osso aqui maxila, né, inferiormente. A gente vai ter uma sutura que faz a divisão da maxila em dois ossos, que é o osso, a sutura palatina mediana, que a gente até nem falou, mas como teve uma atividade de um aluno aqui que foi bem completa, eu resolvi postar essa, tá? A gente consegue ver, né, o processo zigomático aqui, da parte que está bem próximo da maxila, o osso zigomático, tá? Tá fugindo aqui, o osso zigomático. Aqui a gente consegue ainda visualizar uma partezinha, né, do osso frontal, osso palatino. O que que a gente tem aqui, que lembram que fazia aquela divisão lá próximo do osso nasal, né, a parte inferior, a gente tem o osso vômer. Esse aqui a gente consegue visualizar aqui o esfenoide, né? Aqui a gente vai ter o osso temporal e a gente consegue visualizar no osso temporal os dois processos, mastoide e estiloide, que a gente estudou, forame magno, né? E aqui tem algumas outras especificações que a gente não estudou, né? Que são mais específicos, mas que está aí a título de curiosidade para vocês, tá? E aí a gente tem aqui, né, com uma visão anterior, a gente consegue visualizar aqui esses ossos da face, né, que foi uma das coisas também que a gente visualizou. Então a gente tem aqui, né, o osso frontal, o osso nasal, né? A gente consegue ver aqui lateralmente, né, dentro da órbita, o osso etimoide, o lacrimal, o osso zigomático, formando a maçã, né, da nossa face. O osso vômer, que eu falei com vocês, que vai fazer aquela divisão paralela aí, da nossa cavidade nasal, a divisão inferior, né? A gente vê aqui, de uma certa forma, o septo nasal, né? E com o osso também etimoide, as conchas nasais. Então, aqui é para vocês conseguirem ir fazendo as correções e as identificações, tá? Depois que a gente estudou os ossos do crânio, a gente foi, então, estudar a coluna vertebral, né? Então, lembram lá que o sistema nervoso central, ele vai passar pelo forame magno e vai ter acesso à coluna vertebral. Então, a nossa coluna vertebral é composta por 33 vértebras, onde a gente vai ter essa divisão, né, de 7 vértebras cervicais, a gente vai ter 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares e as vértebras sacrococcígeas, tá? Então, aqui do lado tem as numerações, a gente vai numerar de C1 a C7, T1 a T12, L1 a L5 e o cóccix e o sacro, tá? O sacro e o cóccix, né, gente? Então, daí a gente também falou lá atrás a respeito, né, da formação da coluna vertebral, a presença dos discos, a importância de ter esse disco, né, que vai servir mesmo de sustentação de impacto, que também vai impedir com que haja, na verdade, uma compressão, principalmente, né, dos nervos que vão estar passando ali, irrigando, passando ali o tempo todo na coluna vertebral. Então, enfim, a gente consegue relembrar isso aqui, tá? E aí a gente fechou a parte do axial com o esqueleto, com a parte da caixa torácica. Então, lembram que a caixa torácica vai ser formada, né? Posteriormente, ela vai ter ali o final, no ponto de encontro dela, a coluna vertebral, né? Anteriormente, a gente tem o osso externo, que a gente divide em manúbrio, corpo do externo e processo tifoide, né? E a gente tem aí as costelas e as cartilagens costais. Então, muito importante a gente lembrar que a gente tem 12 pares de costelas, que a gente tem as costelas verdadeiras, as costelas falsas e as costelas flutuantes. Então, lembrando que as verdadeiras, né, elas estão aqui, ó, diretamente ligadas às cartilagens costais e se ligam diretamente aqui no osso externo. Já as costelas falsas, elas vão se ligar à cartilagem costal da costela anterior para poder conseguir se ligar ao externo. Então, elas se ligam ao externo indiretamente, né? E a flutuante é aquela que a gente vai ver ela
numa visão posterior e que vai receber esse nome de flutuante justamente em função, né, dela estar ali sem acesso e sem ligação ao osso externo, tá? Então, dentro, gente, dessa parte do nosso esqueleto axial, é bom a gente relembrar esses ossos, tá? Fazer uma revisão disso para a gente poder fechar bem a disciplina de anatomia. E tem algumas curiosidades, né? Que a gente agora vai começar a estudar, principalmente porque a gente vai ver a última parte do esqueleto, que é os membros, né, superiores e os membros inferiores, tá? E que é interessante a gente pensar. A gente começou estudando a anatomia, né, pelo esqueleto, fizemos essa divisão de axial e apendicular e a gente enfatizou muito no esqueleto axial, tanto que a gente estudou já todos os sistemas que estão dentro do eixo do nosso corpo, né? Então, sistema nervoso, digestório, respiratório, circulatório, reprodutor, né? Então, a gente já estudou todos esses sistemas que estão ali encaixados dentro do sistema esquelético axial. Agora, a gente vai começar a falar sobre os membros isoladamente, né? Superior e inferior, que fazem parte do esqueleto apendicular, que fica ali dependurado no esqueleto axial, tá? E aí é muito importante a gente pensar, né, na divisão, né, vamos dizer assim, na divisão não, na diferenciação, né, de um esqueleto. Principalmente aí para o pessoal da biomedicina, que talvez queiram trabalhar mais tarde, não sei, né, com genética forense, perito criminal, enfim, é muito importante a gente saber a diferença, principalmente de arcada óssea, né, por exemplo, de homens e mulheres. Vocês já pararam para pensar nisso? Qual que seria a diferença do esqueleto, né, de um homem e de uma mulher, se a gente precisar de fazer essa diferenciação? Então, hoje é a curiosidade que eu trago para vocês para a prática, tá? A gente consegue sim diferenciar homem e mulher pelo esqueleto, né, pela composição óssea do homem e da mulher. Então, eu vou mostrar para vocês uma das principais diferenças. Então, a gente consegue visualizar aqui de imediato pela pelve, tá? Ou seja, obviamente que a mulher, né, o sistema dela todo por completo, tanto esquelético quanto endócrino, né, reprodutor, vai se diferenciar do homem em função dessa capacidade dela de reprodução, tá? Então, obviamente que a pelve feminina, ela apresenta, né, uma abertura maior, uma profundidade maior, em função dela ter que ter essa capacidade, né, de reprodução e, consequentemente, depois de levar, né, ao parto, tá? Então, a pelve feminina, gente, a gente consegue visualizar aqui pelas fotos, né, em comparação, ela vai ser muito mais alargada do que uma pelve masculina, tá? E ela vai ser mais arredondada. Então, uma coisa que normalmente a gente brinca, que tá aí esse rosto do Minnie, né, do Mickey, vocês devem estar pensando assim, gente, o que o Mickey tá fazendo aí? É porque a gente consegue, na verdade, visualizar a pelve como se fosse aquele Mickey rindo, né? Então, daí ela tá mais alargada, a gente vai ver que a pelve é maior, tá? E um outro detalhe que a gente consegue visualizar também é aqui, ó, quando a gente chega aqui na região, né, da pubis e do isquio, a gente consegue visualizar que a pelve masculina ela vai ser realmente um pouco mais fechada, tá? O canal ali vai ser mais fechado. Então, é justamente por causa dessa capacidade do par, tá? Uma outra diferença entre homem e mulher está nos ossos do crânio. Obviamente que a estrutura óssea masculina ela é muito mais robusta, ela é muito mais protuberante, mais aparente. Então, com relação a isso, a gente consegue visualizar aí, ó, numa vista lateral, né? A gente vai ver que no caso do homem, a gente consegue principalmente ver aqui essa região que é uma protuberância óssea que a gente chama de glabela. A protuberância no homem, na glabela, é muito maior do que na mulher. Tá vendo? A gente consegue visualizar isso com mais clareza. Uma outra situação a gente consegue ver na mandíbula. A mandíbula masculina, ela forma um ângulo de 90 graus. Ela tem uma proeminência maior. Enquanto que a feminina, ela é mais arredondada, né? Mais acabadinha, né? Vamos dizer assim. Sacanagem, tá? Bom, então a gente consegue visualizar essas diferenças aqui.
tá? Numa vista frontal, a gente consegue ver, né, que a cavidade órbita, né, do homem, ela vai ser um pouco mais também proeminente, mais protuberante, e a gente vê que ela é um pouco mais quadriculada, né? E das mulheres, normalmente, já vai ser mais abaulada, mais meio que oval, mais oval, né? E aí aqui a gente ainda consegue ver a largura também da mandíbula. Então, do homem aquela coisa mais quadriculada e da mulher um pouco mais arredondada. Então, isso é uma forma que a gente tem de identificar se o esqueleto é masculino ou feminino, tá? E aí aqui é só para reforçar, ó. Mais uma vez a gente consegue ver, né, no caso aí da glabela, que a gente vê que do homem vai ser muito mais proeminente, né? A parte supraorbital, né, feminina, ela vai ser uma parte mais, que a gente diz, cortante, tá? Então, ou seja, ela é mais arredondada, mas ela é mais fininha. Do homem já vai ser aquela coisa mais robusta, tá bom? Então, é uma coisa que a gente consegue visualizar, né, mais fácil também. Falei com vocês que a feminina é uma mandíbula ovoide, né? A masculina ela já vai ser mais angular. E a gente tem aqui, ó, no masculino, regiões de inserção de músculo bem definidos. Então, ou seja, como se fosse mais protuberâncias mesmo para a musculatura do rosto masculino, tá? E uma outra situação que a gente consegue também analisar é o desenvolvimento dos caninos. Né, os dentes, a arcada dentária do homem, principalmente, né, no caso dos dentes dos caninos, eles vão ser muito mais proeminentes, maiores, mais desenvolvidos do que o da mulher. Então, é muito interessante também a gente pensar nisso, tá? Então, dentro da parte de sistema esquelético, agora, então, a gente já sabe fazer também essa diferenciação entre homens e mulheres, né? E aqui eu coloquei para vocês uma outra maneira da gente diferenciar, que é pelo processo mastoide. Lembram lá no osso temporal, a gente tinha o processo mastoide, processo estiloide, e tá vendo que no processo mastoide feminino, ele é bem quase que imperceptível, né? Somente mesmo uma voltinha, uma protuberânciazinha. Já no masculino, a gente já consegue visualizar mesmo uma protuberância maior, mais marcante, tá? E no osso occipital, a gente consegue ver, né, a presença de uma linha no osso occipital que forma também uma protuberância maior, que a gente consegue visualizar aí quando diferente, né, do feminino. Não é interessante a gente pensar nisso? Pois é, gente. E aí, eu trouxe aqui, né, mudando aí já de sistemas, vocês então já sabem uma curiosidade do sistema esquelético, e agora a gente vai aqui, é só para vocês lembrarem do sistema respiratório, para dar um feedback. Então, eu coloquei para vocês umas imagens com alguns nomes, para a gente poder relembrar. Então, vocês podem usar isso aqui para título de comparação, né, das atividades práticas que nós estudamos. E obviamente que eu vou colocar lá o feedback para vocês também darem uma olhada, tá? Então, depois disso, a gente viu o sistema respiratório, a gente viu como que o sistema respiratório, ele se divide, né? E que a gente vai ter a porção funcional mesmo, que é lá nos alvéolos, onde a gente vai ter a troca gasosa e, consequentemente, vai acontecer a hematose, que vai favorecer o processo nosso de respiração e de inspiração, né? E aqui a gente está vendo a parte superior do nosso sistema respiratório, que são formados, né, pelo vestíbulo, pelas conchas nasais, os meatos nasais, a gente consegue ver aí, né, os seios nasais, o ósseo da tuba auditiva. Lembram desses nomes, então? Das pregas, né? Palato faríngea, palato tonsila faríngea, enfim. Então, isso aqui é para a gente somente mesmo reviver, tá? Agora nas nossas aulas práticas, tá bom? E aí, lembra que eu mostrei para vocês, né? Que dentro daquela via condutora do ar, a gente tinha então essa porção superior que está dentro do nosso esqueleto axial e que, consequentemente, a gente tem a parte da traqueia que vai acessar, então, a parte do nosso esqueleto axial também aí, né? E daí a gente viu, então, né, a parte da traqueia, a formação e a divisão dos
dos pulmões, né? Que eles vão ser divididos por fissuras, né? Fissura horizontal e fissura oblíqua, que vai dividi-los em lóbulos, né? Lobo esquerdo, lobo direito. E daí a gente viu, né, a porção menor, que era a porção funcional, que são os alvéolos, tá? E aqui, gente, eu deixo uma atividade, né, para vocês, sobre ainda dentro da parte de esqueleto, de sistema esquelético. Então, agora vocês estão vendo que a gente está fazendo uma junção. A gente vê o sistema esquelético e vê o encaixe do sistema, de outros sistemas ali. Então, aqui a gente viu uma parte do sistema esquelético e nós vimos uma parte do sistema, relembrança do sistema respiratório. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os ossos do carpo. Essa atividade é porque na próxima semana eu vou fazer a apresentação para vocês dos ossos do carpo e do tarso. Então agora eu quero qual que vai ser a atividade? A atividade já está aberta no YouLife. Vocês vão fazer hoje, eu não vou entrar ao vivo, tá? Vocês vão pegar a figura dos ossos do carpo e dos ossos do tarso, vocês vão procurar isso na internet, uma figura lisa, igualzinha a essa que eu estou aqui mostrando para vocês, e vocês vão identificar o nome dessas estruturas, tá? O nome desses ossos. Então, vocês vão procurar aí ossos do carpo, vocês vão ver, tem trapezoide, trapézio, capitato, enfim, tem uns nomes bem diferentes aí, para vocês pesquisarem. A atividade de hoje é essa. E vocês essa atividade vai ficar aberta para vocês até amanhã. Então, ou seja, vai ser uma atividade de execução imediata para que a gente consiga finalizar na semana que vem nessa parte de membros superiores e inferiores também, né? E a gente terminar de falar a respeito dos próximos sistemas, fazendo uma breve revisão, tá bom? Beijo para vocês. Bons estudos e até mais!